Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje a gente vai falar sobre o Zugzwang. Essa jogada, ela vem do alemão, né? Uma tática que tem a mesma origem, né, daquela que a gente já tinha estudado antes. E o Zugzwang nada mais é do que ser forçado a jogar. Então muitas vezes a gente vai fazer uma jogada e o adversário ele gostaria até de poder passar a vez dele no jogo de xadrez. E a gente sabe que isso não é possível, ele não pode pular a vez dele. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo a gente quer que ele jogue aqui para a casa C8 para a gente fazer o checkmate. Só que ele ainda tem a casa E8. Então eu só preciso tirar essa casa E8 do rei para ele ser forçado a jogar para cá, já que meu rei já, né, tira as casas da frente aqui. Então eu vou jogar torre em E5, tirando a casa E8. Ele é obrigado a jogar em C8, uma jogada que ele não gostaria de fazer, mas que ele é obrigado a fazer agora. E aí eu faço o checkmate em E8, torre E8, checkmate, vitória das brancas. Agora vamos para um exemplo do Zugzwang. Isso daqui a gente tem um checkmate em 3 jogadas. E a gente percebe que ele se prendeu aqui com as peças brancas, né? É um exemplo difícil de acontecer na prática, na vida real, mas que a gente pode aproveitar dessa posição. Primeiro com torre F1, ele vai ser obrigado a jogar. E quando ele joga dama aqui, já que ele não pode mover a torre, né, porque a torre está cravada pela dama, simplesmente captura a dama de peão. Agora ele joga qualquer coisa porque o mate é inevitável. Né, travei o cavalo dele com minha torre, travei a torre com a dama e ele era obrigado a jogar a dama e perde a partida. Mais um exemplo do Zugzwang. E agora é um exemplo no final de jogo. É quando eu posso me aproveitar do fato do rei do meu adversário precisar mover para eu conseguir mais vantagem. Por exemplo, que eu começo trazendo o meu rei para travar os 2 peões dele. E jogo o rei aqui em E5, me aproveitando do fato que se ele mover o peão, eu capturo, então ele vai mover o rei. Capturou o peão de todo jeito. Trago aqui o rei para perto do peão dele e gasto uma jogada novamente para que ele seja obrigado a se afastar do peão. Pronto. Agora eu só tenho que lembrar que eu não posso deixar o rei dele ficar jogando para minha frente, né? Então, ó, vou gastar uma jogada aqui. Vou trazer o rei para mais perto. E agora já era. Já tenho todo o caminho do meu peão protegido pelo rei. Vou promover. E mesmo perdendo o peão lá de baixo, né? Se ele quisesse capturar, não mudaria nada, porque eu venceria a partida de todo jeito. Mais um exemplo do Zugzwang. Agora, eu vou me aproveitar do fato do cavalo estar cravado aqui. Então eu vou fazê-lo mover para o lugar que ele não queira. Primeiro, vou jogar bispo D7, cheque, e bispo B7 eu prendo o rei do meu adversário. O rei não pode se mover, o cavalo não pode se mover, ele é obrigado a mover o bispo. E quando ele move o bispo, mate de 2 bispos aqui, tranquilo e calmo. Gostaram da aula de hoje de Zugzwang? Uma estratégia bem interessante, um pouco mais rara, mas bem legal para a gente conhecer. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!